O objetivo deste conteúdo não é difamar nenhum pastor, apenas coletar as informações, reuni-las e agora expor para vocês. Então, vamos pro vídeo. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Tá bom. Nesse vídeo aqui em especial, apesar de não fazer parte da playlist Consertando as Redes História, nós vamos ver aí a história de um certo pastor muito conhecido. E atendendo a pedidos, nós vamos falar em especial do Valdemiro Santiago, o apóstolo Sayajin imortal. Então já tá ligado, né? Pegue sua pipoca ungida, a água consagrada em cima da tela fininha e vem com o baixinho. Valdemiro Santiago, o apóstolo Sayajin imortal. Esse nome aqui é muito citado e também questionado, principalmente nos vídeos aqui do canal André Carpano. Mas cá entre nós, você conhece a história do apóstolo Sayajin imortal? Então vamos começar a contar aqui para vocês. Baseado no doc Biografia do Apóstolo Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago de Oliveira, nascido em Palmas, dia 2 de novembro de 1963, atualmente com 57 anos, é lá da cidade de Cisneiro, e um líder evangélico e teleevangelista brasileiro, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, filho de Sebastião Gonçalves de Oliveira, um típico sertanejo, e dona Rosalina Santiago, a qual ele perdeu muito cedo. Sétimo filho de 12 irmãos, muito genioso e difícil de lidar, de acordo com ele, quando criança, tinha até um apelido carinhoso, de Pato Rouco. E olha, uma coisa assim que marca muito no documentário da vida do Valdemiro Santiago, e um ponto que os irmãos dele gostam muito de ressaltar, é de como foi a sua adolescência, como era a sua infância, enfim, esses momentos foram, digamos que, bem marcantes. De acordo com o pastor Francisco Santiago, a pobreza era tão extrema que Valdemiro e o seu irmão, quando queriam ir a um baile, coisa normal assim para os adolescentes da época, nem isso podia. Sabe por quê? Por falta de roupa. Ah, e tem um outro ponto também que eu preciso ressaltar aqui. De acordo com um outro irmão dele, o pastor José Santiago, Valdemiro meio que era aquele irmão que fazia corpo mole, sabe? Camarada que não gostava muito de trabalhar. Miserável. Logo cedo, ele era encarregado de levar a comida para os seus irmãos que estavam trabalhando na roça. Como seu pai era sertanejo, digamos que tinha toda a sua família trabalhando no mesmo ramo. E pasmem os senhores, sempre a comida chegava atrasada ou até mesmo fria, porque Valdemiro sempre fazia corpo mole. Algo que eu preciso relatar aqui também é que a infância dele teve alguns momentos marcantes, como por exemplo, uma das falas que a sua mãe lhe disse, e olha, isso daqui é algo chocante. Eu vou mostrar um trechinho de uma pregação dele, onde o próprio Valdemiro Santiago confessa com a própria boca a relação que ele tinha com a sua mãe. Espia aí. Uma vez eu ouvi minha mãe falar, mas ela falou assim pra mim: você não vale nada, você não deveria nem ter nascido. Mas não era somente a sua mãe que tinha um jeito meio truculento. Pelo seu jeito meio preguiçoso e de sempre dar um jeitinho, sabe? Fazer aquela mobilidade para reverter a situação, Valdemiro tinha problema com o seu pai também. Seu pai não se dava muito bem com Valdemiro. Um certo dia, durante um desentendimento com o mesmo, acabou sendo atravessado por uma espécie de lança. Seu irmão, o pastor Francisco, que na hora acabou levando ele embora da sua residência, e nisso acabou sendo o primeiro filho a sair de casa, Valdemiro confessa que era movido por ódio na ocasião. O pai dele era muito revoltado por viver em miséria, e acabou ficando então subentendido que a preguiça de Valdemiro incomodava o seu pai
amargamente. Uma outra coisa que marcou muito a infância e adolescência do apóstolo Valdemiro Santiago foi, digamos que, a incontinência urinária. Sim, esse daí foi um negócio tenso pro lado dele. Pelo fato de sofrer de incontinência urinária, vivia dormindo no molhado e com frio. Apanhava e sempre quando acordava tinha que pôr o colchão no sol e todos mangavam da cara dele. E olha, diga-se de passagem que aquele personagem que tem aqui no YouTube, parece que é o pessoal lá do Pânico, né? O Valdemijo Santiago, realmente incomodou ele porque, ó, daquela época ele era nervoso com esse apelido, hein? Eu tenho vergonha de falar isso. Bom, e por falar em apelido, zoeira, esse tipo de coisa, tem um apelido que, olha, o Saiyajin Imortal ficava brabo que chamasse ele, hein? Era de Nhosé. E por quê? Era o nome de um apresentador de rádio que tinha na época lá na sua cidade. E parece que comparavam muito com ele, assim, o jeitão de falar. Então você já sabe, não chame o Saiyajin Imortal de Nhosé. Se você for na igreja dele, não chame desse apelido que ele fica bravo, viu? Ele pega ar. Um ponto que foi marcante para a sua vida, como eu já mostrei o trecho que ele fala de como sua mãe o tratava, aos 12 anos, infelizmente acabou perdendo sua mãe. E por conta disso, aos poucos a família começou a se desfazer. De acordo com a biografia de Valdemiro, ele passou por fome e teve até problemas com vícios. Seu irmão acabou arrumando um serviço de pedreiro, porém, em meados de 1990 e 1991, ele acabou se convertendo na Igreja Universal do Reino de Deus. Durante um período de 18 anos, atuou como bispo da igreja, da qual foi desligado do quadro de pastores no ano de 1998, por conta de problemas com a liderança. Alguns dias após, fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, a qual absorveu boa parte dos membros da Universal. De acordo com o censo de 2003, a sua instituição contava com mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil, sendo a maioria do estado de São Paulo e de dimensões modestas, tratando-se na verdade de readaptações de garagens, estacionamentos e pequenos pontos comerciais. Em janeiro de 2013, a revista Forbes avaliou sua fortuna em aproximadamente 220 milhões de dólares, o que seria na ocasião equivalente a 450 milhões de reais. Bom, eu acho que até aqui você deve estar pensando: irmão André Carpano, mas você não está contando nada de emocionante da vida do Saiyajin Imortal. Peraí, muita hora nessa calma, meu querido Malafayette e Urdiano, que já pegou o seu carnê da unção agora de 24 talões. Peraí que eu vou contar algumas labaredas do Saiyajin agora. Vamos então à primeira labareda do Saiyajin. E essa daqui, olha, foi a que chamou muita atenção. E vocês vão entender o porquê eu chamo ele de Saiyajin Imortal e falo que sou fã do cara, porque os feitos dele, ó, são inacreditáveis, digno de um herói mesmo. Em 1996, lá em Moçambique, segundo ele, foi fazer a obra e ganhou muita notoriedade, ao ponto do barco dele afundar em alto mar. E detalhe, ó, não esqueça disso, na ocasião ele pesava 150 quilos e ele tem, até hoje, né, que eu acho que ele não diminuiu o tamanho, apenas 1,90 de altura e nadou cerca de 8 horas em alto mar. Um homem sedentário que, pelo que eu entendi, não tinha atividades físicas e nenhum hábito de nadar tanto, conseguiu passar por isso, rapaz. Por isso que eu falo que eu sou fã do Saiyajin Imortal. Ele ainda afirma que na ocasião passou tubarão, inclusive um relou no pé dele. Eu não duvido não que o tubarão mordeu a perna dele, arrancou fora e nasceu outra de volta. E do jeito que o camarada rapaz, ele é daqueles mesmo. O poder dele é infinito. Mas peraí que tem mais labaredas ainda, que agora tá começando a esquentar o vídeo. Você se lembra da auto-intitulação dele? Essa daí foi de lascar. Lá em Sorocaba, no dia 9 de março de 1998,
abriu a sua igreja com apenas a presença de sua esposa e 2 filhas, acompanhada de 3 pastores. Até que na primeira reunião tinham 16 pessoas no seu final. Quando acabou esse culto aí, ele começou a ver que a coisa estava indo para frente. E de uma forma muito rápida, em um curto espaço de tempo, começou a proliferar a coisa. 9 de março de 1998 ele abriu o primeiro templo. E em 3 de maio do mesmo ano, já abriu o segundo templo. Ele viu que a coisa dava um bom dinheiro e ia muito rápida. Nesse ínterim tem muitas histórias aí que ele foi fazer a obra na África, estourou granada embaixo dele, andou com um carro que tinha 3 rodas, enfim, tem um monte de coisa. O camarada chegou lá, descarregou uma HK nele, não fez nada, ele bateu no peito, limpou e foi embora. Tem muita labareda, mas tem uma em especial que, olha, marcou muito porque ela foi registrada. Em 8 de janeiro de 2017, o que aconteceu com o apóstolo Sayajin Imortal? Na ocasião, ele levou uma peixeirada no pescoço durante um culto na manhã, em um templo da igreja lá no Brás, no centro de São Paulo. Ele postou um vídeo nas redes sociais, direto do hospital, contando o que tinha ali acontecido. O homem que o atacou foi detido em flagrante com um facão. De acordo com informações do 8º Distrito Policial lá no Brás, o agressor, que está desempregado ou estava na ocasião, afirmou que teve uma discussão com o pastor há algumas semanas, onde diz o seguinte, abre aspas, eu estava impondo as mãos, acabando de ouvir um milagre, um testemunho, e acabou entrando alguém por trás, não sei, não vi nem quem era, e deu uma facada no pescoço, ou uma navalhada, não sei, fecha aspas. No mesmo vídeo, o apóstolo afirmou que voltaria a pregar e pediu que orassem por ele. E ainda ressalta, eu perdoo a pessoa que fez isso. Mas peraí que ainda tem uns detalhezinhos aí da ocorrência. Segundo o boletim de ocorrência, o pastor foi atacado por um homem com uma faca por volta das 7h30 da manhã. Dentro da igreja localizada na rua Carneiro Leão, lá no Brás. O segurança do pastor relatou à polícia que Jonatas Gomes Higínio, de 20 anos, estava na fila para receber uma oração, quando de repente sacou uma faca e peixeirou o pastor, sendo 2 vezes nas costas e uma no pescoço. Ainda de acordo com a polícia, o pastor foi conduzido ao Hospital Sírio-Libanês na Zona Sul, onde foi atendido e após liberado. Jonathan foi detido em flagrante e, aos policiais, ele afirma ter torado o pastor por se sentir ameaçado, quando ele disse há 5 meses que estava na igreja e ouviu o pastor afirmando que ele seria crucificado. A peixeira então foi encaminhada para a perícia e o caso registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Rapaz, mas que coisa, hein? O boletim fala que ele tomou 2 peixeiradas nas costas e uma no pescoço. Mas cadê algum registro dessa das costas? Eu não vi nada. Você viu algum ponto, alguma foto, algo mostrando isso daí? Eu só vi o Sayajin mostrando o pescoço. Será mesmo que ele tomou essa peixeirada? Até hoje eu fico aqui indagando. Mas pia só para esperteza gospel. Valdemiro Santiago, que se recuperou de golpes de facão de um jovem de apenas 20 anos em pleno culto, pediu uma ajudinha aos cristãos que o seguiam em sua instituição, para que eles pagassem os custos de sua transmissão por TV a cabo durante um mês. Na ocasião, ele pediu que 8.000 cristãos doassem a bagatela de R$1.000 cada um, totalizando então em 8 milhões de reais, ou seja, uma grande fortuna, onde ele afirma o seguinte, abre aspas, eu preciso de ajuda para pagar este canal, esta obra, fecha aspas. Rapaz, no domingo tomou 2 nas costas e uma no pescoço, que ninguém viu as das costas, a marca nem nada do tipo, e na terça-feira já estava clamando por dinheiro. Eita, cabo,
esperto, é uma esperteza sobrenatural mesmo. Mas peraí, muita hora nessa calma que tem mais labaredas ainda, viu? O negócio não parou. Nessa mesma ocasião, você sabe, né, que o Valdemiro já tinha fama de vender meia ungida, fronha ungida, chave ungida, colher de pedreiro, essas coisas todas, né? E você acha que ele ia perder mais uma oportunidade de vender alguma coisa? Não! Por incrível que pareça, a camisa ensanguentada vira peça sagrada. Um assunto que foi causa de polêmica gigantesca, a camisa do religioso que estava cheia de sangue devido ao ataque que ele tinha sofrido. Ela foi considerada uma peça sagrada pelos fiéis. A roupa estava sendo então utilizada pelos pastores da Igreja Mundial como forma de cura às pessoas. E entre elas, alguns fiéis tentaram até tocar na camisa. Pastores começaram a colher digitais dos cristãos em um pano branco a qual tinha sido esfregado a camisa ensanguentada. Por isso que eu falo, o caba é astucioso mesmo. Você acha que ele ia perder tempo? Mas de jeito e maneira. Porém, 4 dias após, ele não esperava por uma coisita que iria vazar. Valdemiro aparece cozinhando em uma quinta-feira, ou seja, no dia 12 de janeiro, 4 dias após o pseudo-atentado, sem nenhum curativo ou mesmo cicatriz no seu pescoço e muito menos em suas costas ungidas. As fotos do apóstolo Valdemiro foram divulgadas no dia 13 pelo bispo França, que é da mesma igreja onde Valdemiro lidera. A postagem do bispo veio a ganhar grande repercussão no dia 17 por conta de um vídeo que acabou sendo publicado no YouTube. Porém, na publicação realizada pelo bispo França, existiram diversos comentários questionando os pontos sofridos por Valdemiro e também onde estaria o curativo. Internautas deixaram diversos comentários na foto publicada e sendo muitos em tom de ironia, onde questionavam sobre o atentado. Onde uma internauta chegou a dizer que, se o apóstolo tivesse feito plástica, existiria a marca no pescoço, devido à peixeirada ungida ter sido muito recente. E assim você pensa, né? Ufa, acabou as labaredas do Valdemiro, né? Não, tem mais ainda. Você não se lembra de mais nenhuma, assim, recente que ele aprontou e nessa daí ele se lascou? No dia 8/5/2020, veio a última que foi, de lascar o cano. E eu acredito que tanto ele como diversos pastores se complicaram na ocasião. Graças à conversa do feijão ungido ou o feijão milagroso, o Ministério Público Federal viu como estelionato o caso do pastor que oferecia feijão para a cura da coronga chinesa e pede investigação então do SP. De acordo com o procurador Wellington Saraiva, o pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, a qual utiliza da sua influência religiosa para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja, induzia vítimas em erro, pois não há evidência conhecida de cura da coronga chinesa até então. E o bicho pegou um ar lascado, viu? Até hoje ele fala disso, mas não pararam por aí. Tem mais detalhe. O Ministério Público Federal viu indícios de estelionato por parte do apóstolo Sayajin Imortal, o líder da Igreja Mundial, qual apareceu num vídeo divulgado na internet anunciando sementes de feijão com supostos poderes místicos e sobrenaturais de cura à coronga. A Procuradoria Regional da República da 5ª Região, lá no Recife, pediu na ocasião que o Ministério Público do Estado de São Paulo apurasse o caso e denunciasse o pastor. De acordo com o procurador federal Wellington Cabral Saraiva, está claro que no vídeo onde o pastor utiliza a influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja, induziu vítimas ao erro pelo fato de que não havia evidência conhecida de cura da coronga por meio de alguma divindade e nem por ingestão de plantação de feijões mágicos.
Rapaz, mas olha, é o que eu falei, até hoje o Saiyajin Imortal pega um ar lascado com isso e ele tenta reverter a todo custo e não consegue, desesperado. O noticiado não fala explicitamente em pagamentos, pois emprega a palavra código propósito. As vítimas não fariam pagamentos, mas propósitos. A despeito do disfarce linguístico, o ardil está claro. Os fiéis devem pagar valores predeterminados para obter feijões mágicos que os poderão curar então da coronga chinesa, mesmo em casos graves, afirma Wellington Cabral Saraiva. No vídeo, o pastor Valdemiro Santiago fala da planta e pede então um propósito de R$1.000 por ela. Bom, e olha só a fala do Saiyajin Imortal aí sobre os feijões místicos que deu um bafafá. Na última reunião de bispos e pastores, apresentamos com exames e com laudos médicos gente curada da coronga chinesa, em estado terminal e podemos dizer assim, gravíssimo, num estado muito avançado. E Deus operou e fez maravilha. E ó, tá ali o exame, para quem quiser ver. Seria bom, assim, uma reportagem na Globo, na Bandeirantes, na Record, no SBT, na Rede TV. Tudo para mostrar ao povo o poder de Deus. Aí você vê como é importante a semente e a semeadura. Então o povo obedeceu a José e semeou na terra. E a terra deu o retorno. Toda a família se fartou e conseguiu vencer a crise e a epidemia. Pense no moído. Aqui a teta não seca, não. Ai, mas pera aí que agora nós vamos para última labareda do Saiyajin Imortal. Agora é a última, prometo, viu? Tem mais uma. O rombo na instituição causada pela filha dele, de acordo com o jornalista Léo Dias, né? De acordo com uma postagem que saiu lá no portal Metrópolis, na coluna do jornalista Léo Dias, de acordo com fontes próximas ao clã, a crise financeira vivida pela Igreja Mundial do Poder de Deus também se devia à má administração de sua filha Raquel Santiago, junto com o seu marido Felipe Yane Pires, onde o ex-genro de Valdemiro Santiago se defende e afirma: não recebi 800 milhões, é o contrário, eles que me devem. E ainda de acordo com Léo Dias, ele acrescenta mais outras coisitas. Eles gastavam muito com viagens, voos particulares e também eventos. Querem resolver as coisas? Simples. Vendam a casa que compraram em Ilhabela por 20 milhões. Vendi pelo menos uma das aeronaves. E ó, ele tem várias. Quer pagar o aluguel que deve? Vende um hangar que ele tem no nome da empresa dele. Ou então os aviões. Aí quem sabe, né? E eles não podem alegar que a culpa do fracasso da família é porque eu levei 800 milhões. E olha, nessa brincadeira recebi ofensas desnecessárias dos fanáticos que acreditaram nessa inverdade. E ainda precisei reforçar até a minha segurança. Rapaz, eita aí, pior que tem um monte de gente idólatra aí que defende o Saiyajin Imortal com unhas e dentes. E de quebra aqui pra pôr a cereja no bolo, de acordo com Léo Dias, no final de 2020, a filha, a Raquel Santiago, filha do Saiyajin Imortal, teve uma viagem paradisíaca, aonde ela teria supostamente gasto aí a bagatela de 300 mil reais lá nas Ilhas Maldivas, onde ela levou suas filhas e duas babá, acompanhada aí de duas pessoas que estavam ali no passeio também. Rapaz, mas será que é com dinheiro de dízimo e oferta ou tudo isso é uma mentira? É uma história muito cabulosa, né? Mas e aí, meu brother? O que você achou da história do apóstolo Saiyajin Imortal? Você conhecia esses pontos? Sabia desses detalhes? Bom, se você quer que eu faça uma parte 2 aonde eu mergulho mais a fundo aí sobre os escândalos e bolodórios que aconteceram na história do apóstolo Saiyajin Imortal, deixa aí nos comentários. Ou então se você quer ver a história de algum outro pastor famoso. E olha, não esqueça, me acompanhe nesses 2 vídeos aqui que eu estou recomendando desta playlist Pataquada Gospel. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, se Nazareno assim nos permitir. E eu fui!